Nosso Senhor. O salmista, no Salmo 27, no versículo 4. Pode colocar, por favor? Fala o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Amém? Quantos aqui já têm experimentado a bondade do Senhor? Aleluia. Amém? Eu sou prova viva do quanto o Senhor é bom. Do quanto o Senhor é bom. A palavra do Senhor fala que aquele que muito foi perdoado, muito sabe o tamanho da graça. E graças a Deus, eu conheço muito da graça de Deus, que me alcança todos os dias. Então eu quero te convidar nessa noite, para que você se alegre com o perdão que você recebeu. Se alegre com aquilo que o Senhor já tem derramado sobre a sua vida. Jesus, obrigada por mais uma oportunidade de estarmos na tua presença. Senhor, recebe a adoração que será entoada pela tua igreja neste lugar. Que os nossos ouvidos e os nossos corações estejam abertos, Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas. Que nós tenhamos, Senhor Jesus, um momento de alegria na tua presença. Ouve, Senhor, a nossa adoração, que ela possa chegar até o seu coração, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, que nós tenhamos mais e mais da tua presença. Aleluias. Amém. Quantos aqui querem o Senhor? Essa música saiu do forno agora, gente, novinha. Então eu quero que você, eu acho que ninguém conhece ela. Ela fala assim, eu. Na minha época de adolescente, a gente fazia assim, ó, eu. Mas essa época eu era muito novinha, muito adolescente. Mas quantos aqui querem Deus? Amém? Então vamos ensaiar. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Só mais uma vez, para ver se vocês lembram. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Agora todo mundo junto. Eu quero
existe nessa terra nada melhor do que escolher o Senhor. Mesmo que a gente perca todo o mundo, toda a nossa vida, se nós perdermos ela diante do Senhor, nós teremos achado o nosso maior tesouro. Amém? Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou.
Jesus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. ele vivia em perfeita harmonia com nosso Deus. A linha era direto do homem com Deus. Toda tarde o Senhor passeava no jardim e tinha uma conversa cara a cara com o homem. Mas com o pecado, essa ligação foi rompida, essa linha foi cortada. E o Senhor Jesus, como o tapeceiro mestre que Ele é, lá no Calvário, Ele pegou uma linha que foi o seu sangue e restaurou essa nossa ligação. Ele nos costurou de volta a Cristo. Hoje, através do sangue de Jesus,
nós podemos ver Cristo na minha vida e na sua vida. Através do sangue de Jesus que nos livra de todo pecado, hoje nós temos restauração diante do Senhor. Essa ligação ela foi refeita lá no Calvário, lá no sangue derramado, quando o Senhor Jesus derramou a última gota de sangue e falou: está consumado. Ali a ligação foi refeita. Ali nós tivemos livre acesso a Deus novamente. Ali nós podemos retornar. Ali nós podemos voltar ao Senhor. Ali nós podemos enxergar o Senhor novamente e falar: Senhor, hoje eu sou filho. Hoje eu sou filho porque o Senhor me adotou através do seu sangue. E hoje eu tenho paz com o Senhor. Hoje eu tenho paz com o Senhor porque a ligação foi refeita. A linha foi refeita. A ligação ela está direta. O céu está aberto. A porta do Santo está liberada para nós entrarmos, para nós sermos cheios. Jesus pode nos dar paz. Só o sangue de Jesus pode nos dar essa união, essa filiação. É o sangue do Senhor. É o sangue do Senhor. Aleluias. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu verter. Hoje não somos mais conhecidos como aqueles pecadores, apenas somos aqueles pecadores que foram adotados como filhos. Nós somos aqueles pecadores que hoje são herdeiros no trono juntamente com o Senhor Jesus. Nós éramos órfãos por causa do pecado, mas hoje nós somos livres, porque o Pai, Ele nos libertou. O Pai mandou o seu Filho derramar o seu sangue e nos libertar, e nos chamar de filhos, e nos adotar como parte da sua família. Quantos aqui são família de Deus? Então eu quero te convidar para falar: o Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, eu era lá no passado, hoje eu sou filho. Aleluias.
sou filho. O Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Cante mais uma vez isso ao Senhor. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Declare isso. Eu era órfão, hoje sou filho. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os seus filhos. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou.
Eu era órfão, hoje sou filho. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia! Você pode se sentar sabendo que o Pai te chama de filho. Não há mais condenação. O Pai te chama de filho. Amém? Aleluia, Senhor Jesus. Paz do Senhor para a igreja. Pai do Senhor, igreja. Segundo Coríntios 9:6. Digo isto, que o semeia pouco também se fará, e o que semeia em abundância se fará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém. A palavra de Deus fala que aquele que semeia pouco vai colher pouco. E o que semeia muito vai colher muito. A gente tem que entregar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E o Senhor vai devolver 100 vezes mais nessa vida e na vida que vamos ter no céu. Então, convido a igreja para se colocar de pé e trazer sua oferta no altar do Senhor. Amém. Pode trazer a sua oferta. Eu
Aleluia. A igreja de pé, por favor. Vamos agradecer ao Senhor. Porque até hoje Ele não tem deixado faltar nada. Nada, nada, nada. Na casa do Senhor, Deus tem suprido as necessidades. Até às vezes a gente fala assim, ontem nós estávamos no encontro de casais, eu estava conversando com alguns irmãos, e alguns irmãos me perguntaram, pastor, como é que está? Porque parece que deu uma afunilada. Eu falei, sim, mas Deus não está deixando faltar nada na casa dele. Deus tem multiplicado as bênçãos aqui na casa dele. E eu tenho certeza que Deus também está alargando a tenda dos meus irmãos, porque tem sido graça em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos nesse momento. Vamos agradecer a Deus por este momento em que nós tivemos a oportunidade de nós aqui vamos ser abençoados. Amém? Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti esses dízimos e estas ofertas entregues na Tua casa. Senhor Deus, o Senhor multiplica, Senhor, em bênçãos financeiras, em prosperidade, em saúde, Senhor, em bênção sentimental, em bênçãos materiais. Deus amado, que as tendas dos meus irmãos sejam alargadas, que o Senhor venha prosperar a vida de cada um dos meus irmãos, ó Deus, e que na Tua casa, Senhor, venha multiplicar, que o Senhor não deixe, Senhor, faltar nada na Tua casa. E é em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, é que eu Te louvo e que eu Te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podeis assentar? É uma honra. Hoje é o dia 15, metade do mês de junho já se passou. Nós já estamos partindo para o mês 7, para a finalização do ano. E eu creio que nós estamos vivendo no ano da dupla honra. Creio que Deus tem preparado para nós grandes coisas. E ainda tem muita coisa ainda por vir. Porque Deus, se Ele fez uma promessa, Ele não volta atrás da promessa que Ele fez. E eu tenho certeza que Ele fez muitas promessas para a minha vida. E eu vou viver as promessas do Senhor. Eu vou viver o melhor de Deus ainda nessa terra. Eu ainda vou ver ainda a igreja cheia da presença de Deus, cheia da graça de Deus. E eu creio nisso, que Deus está no controle de todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de chamar o pastor Cássio. Ele que vai ministrar a palavra nessa noite. Eu gostaria de convidar a igreja do Senhor, a igreja que vai morar no céu. Jesus tem preparado uma morada para mim e para vocês. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé neste momento. Porque agora os nossos corações já foram preparados. Os nossos corações já estão preparados para receber a semente do Senhor. E eu tenho certeza que o pastor Cássio vai trazer, não dele, mas do Espírito Santo de Deus, aquilo que nós viemos buscar essa noite. Amém? Deus, nós colocamos diante de Ti agora, Senhor, a palavra, que é a semente que vai ser brotada em nossos corações. Deus, mas eu quero Te agradecer por este momento de louvor, de adoração ao Teu santo nome. Senhor, que este louvor possa subir, ó Deus, ao Teu trono, como aroma suave às Tuas narinas. Deus amado, e agora, Senhor, que Tuas mãos estejam estendidas sobre o pastor Cássio. Senhor, que não seja ele, Senhor, mas que seja o Teu Espírito Santo passando para nós, Senhor Deus, aquilo que nós viemos buscar nessa noite. Senhor Deus, fala aos nossos corações nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Que a graça merecida do nosso Senhor Jesus Cristo seja com toda a igreja. Quantos estão felizes com Jesus? Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Amém? Podeis assentar, pode ficar sentado, fique à vontade. Quero trazer uma mensagem hoje no coração da Igreja Batista do Avivamento, relacionada a coração quebrantado e coração enganoso. A palavra do Senhor, ela traz dualidades entre aqueles que andam
no caminho da retidão e daqueles que andam no caminho da perversão. Quero contar uma experiência que eu tive essa semana com o Senhor Jesus dentro do meu quarto. Eu passei um dia muito angustiado no meu espírito. E eu ficava na minha mente orando ao Senhor, Deus, o que está acontecendo? Eu me indagava com algumas perguntas dentro do meu coração. Senhor, o que está acontecendo? Porque parece que a alegria do Senhor hoje não brota. Será que há pecado em mim, ó Deus, do qual eu ainda não confessei diante do Senhor? E eu passei um dia de angústia, igreja. Quando eu cheguei na minha casa à noite, eu coloquei uma canção que eu comecei a me dobrar diante do Senhor, a orar diante do Senhor. Obrigado, meu amado. O Senhor falou ao meu coração: filho, entenda um propósito. Estar na minha casa é diferente de estar na minha presença. Fazer as coisas para mim na minha casa é diferente de estar na minha presença. E eu chorei durante um bom tempo copiosamente. E eu comecei a me avaliar, fazer uma autoavaliação de mim mesmo. Senhor, será que a motivação do meu coração está correta diante do povo? Será que aquilo que eu estou fazendo está agradando o coração do Senhor? Será que quando eu sirvo os meus irmãos, eu estou agradando o centro do coração do Senhor? E eu orei, igreja. E eu orava e chorava, orava e chorava. Pai, não deixa que o nosso coração se deturpe e tire do centro do propósito do Evangelho do Senhor, que é andar com o Senhor na sua presença e morar no céu. Volta e meia, querido, nós precisamos tomar alguns choques de realidade. E o Espírito Santo precisa chacoalhar a nossa alma para nos fazer voltar ao centro daquilo que nós estamos perdendo. O mundo do século 21, do século globalizado, nos traz muitas demandas, muitas responsabilidades, muitas coisas para fazer. Este mundo do qual nós precisamos viver tem roubado o nosso tempo de qualidade com Deus. E aí nós estamos acostumados a fazer as coisas, enquanto o nosso coração, enquanto o nosso kavaná está perdendo a essência. Que nessa noite, queridos, nós possamos diante do Senhor ter um coração completamente quebrantado, que é um coração dobrável, que é um coração apaixonado, que é um coração que anseia a vinda do noivo, que é um coração que se dobra diante do noivo, que se coloca diante da dispensação do Senhor, para que haja temor no nosso coração, para que a produção do modelo do Espírito Santo abranja dentro de nós. Aquilo que é de bom dentro de nós, não, nós somos como um sepulcro caiado. Nós somos como uma sepultura por dentro. Se não é a bondade, a graça e a misericórdia do Senhor, nós por nós mesmos fazemos as coisas do nosso jeito, achando que estamos agradando o Senhor. E eu quero citar um homem que foi segundo o coração de Deus, Davi.
Quero falar algo a respeito de Davi nessa noite para a igreja. De um homem que, quando recebeu o seu título, desposou de suas autoridades, daquilo que competia ao seu título, perdeu o seu coração em Deus. E Deus, por sua vez, com seu infinito amor, foi lá e mandou a válvula de escape para trazer Davi ao centro do propósito. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo de número 11. Oh, Espírito Santo, traz graça para o seu povo nessa noite. Que haja temor e tremor no nosso coração. Não deixe o nosso coração perder, ó Deus, diante daquilo que nós possuímos e temos, ó Deus, nessa terra. Traz a vontade, ó Deus, e a saudade de morar no céu todos os dias. Nos faça por inteiro, Jesus. Nos refaça por inteiro, mas não deixe nós do jeito que estamos. Leve-nos ao centro do caminho do Senhor, ó Deus. 2 Samuel, capítulo de número 11, a partir do verso de número 1, diz o seguinte: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam a sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí ele viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem ela era, e disseram a ele: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, e ela veio. E ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou-se para sua casa. A mulher concebeu, engravidou-se, e mandou dizer a Davi: eu estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me chamar Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este: como se passava Joabe? Como se achava o povo e como ia a guerra? Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, lava os teus pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que você não foi para sua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os seus servos de seu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã eu irei te despedir. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os seus servos, com os servos de seu senhor. Porém, ele não foi para sua casa. Amém?
Aqui nós temos a história de um homem que lutou muitas guerras, mas que perdeu dentro do palácio. Aqui nós temos a história de um homem segundo o coração de Deus que perdeu o seu coração em sua essência. Aqui nós vemos uma história mirabolante de um homem que é segundo o coração de Deus, mas que trama assassinato. Aqui nós vemos a história de um homem que devia ser o guarda real, mas que sucumbe aos prazeres de sua carne. Aqui nós vemos um homem que devia dar exemplo, mas que fez coisas hediondas e que Deus não deixou barato. Deus não deixa barato algumas ações, igreja. Se você avaliar no verso de número 27, olha o que vai se dizer depois da morte de um companheiro. Passado o luto, Davi mandou buscar Batseba e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher, tomou-a para si e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera pareceu mal aos olhos. Isso pareceu mal aos olhos do Senhor. Existem pecados que nós cometemos, que eles são maus diante dos olhos do Senhor. E Deus não deixa barato. Deus não vai nos acariciar, igreja. Deus não vai passar a mão na nossa cabecinha. Deus, esse Deus bonzinho da Bíblia, não é o Deus da Bíblia. Esse Deus do século 21, que é um Deus de amor, mas que não faz nada contra o meu e o teu pecado, não é o Deus da Bíblia. Nós vemos um homem, e tem 4 pessoas nesse texto: Davi, Joabe, Batseba e Urias. Urias é o servo fiel. Urias é aquele servo que está de prontidão a servir. Joabe é o amigo sem vergonha que não aponta o teu pecado. Joabe é o amigo que quando nós erramos, passa a mão na nossa cabeça. Ou ele é cúmplice dos nossos atos, daquilo que fazemos. Só que a história vai dizer que aquilo que Davi fez foi mal diante dos olhos do Senhor. Se foi mal diante dos olhos do Senhor, Deus aceitou sim ou não? Se Deus não aceitou, como é que vai escorrer a história agora? Vamos lá, Davi tem um problema. Ele criou um problema para si. Rei, cheio de autoridade, podia fazer o que queria. Fazia o que queria. Só que ele achava que ele podia fazer as coisas esconder do coração de Deus. Ele achava no seu coração que ele poderia levar a vida dele como rei do jeito que ele queria. E Deus, espera aí, Davi, eu vou te dar tempo para você confessar o seu pecado. Davi confessou o seu pecado, sim ou não? De imediato, não. Segundo historiadores, que é o que eu mais acredito, porque o pecado, querido, ele entorpece a nossa mente. E o grande risco da igreja é acharmos que nós estamos fazendo o correto, não estando pautado na palavra.
E aí Davi, eu sou rei, eu sou um homem de autoridade, eu governo Israel. Eu que mando nesse negócio. Eu mando e desmando. O rei devia estar em guerra. Ele foi para onde? Para o palácio. Batseba, como não é boba, sabendo que Davi era formoso, um homem bonito, ruivinho bonito, ela acabou o seu período de menstruação e foi se banhar para ficar à mostra, num horário que o rei podia sair para vê-la. A Bíblia ela é tão inerrante que ela não esconde erros. Ela aborda todos os pontos. E aquele homem, que era um homem segundo o coração de Deus, tornou-se adúltero e assassino. Aquele homem que devia guardar o seu servo, tomou a mulher dele. E Deus não deixou barato. O Senhor permitiu que Davi fizesse. Só que Davi não se arrepende. Passados-se mais de 6 meses, depois da morte de Urias, passados-se 6 meses, Deus envia o socorro, porque não queria perder Davi. Aí você vai ver lá em 2 Samuel, lá no capítulo de número 12, que Deus ele envia Natã para enfiar o dedo na cara do rei. Natã poderia ser morto, sim ou não? Naquela época, um profeta, ele tinha direito de autoridades diante do rei. O que o profeta falasse era isso. Porque a sua conduta moral e espiritual precisava ser reta diante dos homens e de Deus. Natã é concebido por Deus a ser direcionado, vai lá falar com Davi. Eu penso em Natã era um bicho muito doido. Só que Natã sabia para aquilo que ele foi chamado. Natã é o tipo de amigo que nós precisamos para apontar o dedo na nossa cara e falar naquilo que nós estamos errados. Passados mais de 6 meses, Batseba, bem barrigudinha, bem gravidinha. Passado-se esse tempo, Deus envia o socorro, porque Deus não queria perder, porque havia uma promessa do Senhor sobre a vida de Davi, e se houve uma promessa, o Senhor precisa cumprir a sua promessa. Quando você é de Jesus, o Senhor Jesus vai até as últimas consequências pela sua alma. Mas se você não se arrepender, não voltar o caminho, o que o Senhor Jesus pode fazer? O Senhor vai te mostrar o seu caminho errado e tortuoso. Só que se você não se arrepender, como é que faz? Se você não confessar o seu pecado, como é que faz? Ah, pastor, eu sou salvo. Me mostra a sua conduta de salvo através dos seus frutos. Ah, pastor, mas eu posso. Ah, pastor, eu posso. Tudo me é lícito. Eu posso fazer o que eu quiser, eu sou livre. Eu sou livre. Sabe, a liberdade humana se tornou em libertinagem. Tem nada a ver com liberdade santa diante da presença do Senhor. Essa falsa liberdade que nós temos no século 21 é para nos conduzir a caminhos tortuosos. Por isso que nós precisamos de uma vida diária com Deus, para fugirmos das nossas paixões,
para fugirmos nós de nós mesmos. E o nosso pecado não pode ser tratado como um pecado de estimação. Eu fiz hoje, amanhã eu posso fazer e está tudo bem. Não, não está. Jesus deu uma condição para nós voltarmos a ter acesso à presença. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e purificar de toda injustiça. Aí a galera de hoje não confessa pecado, pastor. Galera de hoje não confessa pecado mais, bispo. Eles estão achando que está tudo tranquilo, que está tudo de boa. Confessar pecado, querido, é você entrar diante do trono da graça, no seu quarto e dizer: Deus, me perdoa, porque eu sou mentiroso. Deus, me perdoa, porque eu sou prostituto. Deus, me perdoa, porque eu ando vendo coisas na internet que desagradam o coração do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo número 3, verso de número 16 e 17. Quem anda nas paixões de sua própria consciência, do jeito que ele quer, o Senhor irá destruir o templo. Levanta a mão. Você é o templo do Senhor. Pastor, você é doido? Sou. Nunca disse que eu fui certo. Só que nós precisamos entender, para nós não perdermos o nosso coração e a essência central do Evangelho, que é Cristo. Nós precisamos voltar ao centro do propósito. E aí Davi está bem de boa, tranquilão, achando que não ia dar em nada. Aí Deus, eu tenho uma promessa para cumprir naquele camarada. Só que ele foi adúltero, ele foi assassino, ele tramou, ele fez um monte de coisa hedionda. Só que ele está achando que isso não vai pesar diante da minha presença. Vai sim. Agora eu vou mandar um líder espiritual para falar com ele. Natan chega. Davi, vamos trocar uma ideia. Vamos conversar. E aí vai dizendo o texto vai dizendo. O Senhor enviou Natan a Davi. Chegando Natan a Davi, disse-lhe. Ele vai começar com uma história para ganhar o coração do rei. Nós precisamos de sabedoria para chegar nos irmãos. Para chegar em alguém que tem uma autoridade. Ele olha, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão apenas uma cordeirinha, que ele comprou e criou, e em que sua casa ela cresceu, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo ela bebia, dormia nos seus braços, e ele a tinha como uma filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado, para dar de comer ao viajante, que viera até ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre, e a preparou para o homem que havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu, de maneira tal contra aquele homem, e ele mesmo disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais, porque tal coisa que fez, e por tal coisa que se compadeceu. Então disse Natan a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel,
e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais. Porque pois desprezastes a palavra do Senhor, dizes, fazendo aquilo que era mal diante do Senhor. Oh Deus, a Urias o Heteu, feristes a espada e a sua mulher tornastes por mulher, depois de o matar com a espada os filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa. Jamais. Oh Deus, por quanto você me desprezou. Oh Deus. Deus tem métodos de tratar o meu e o seu coração. Quando o nosso coração se perde, o Senhor Jesus, Ele precisa vir ao nosso encontro para nos restaurar e nos refazer de novo. Só que Davi não caiu em si. Perceba-se que no texto, quando foi criado, Davi prontamente, por ser sanguinário, o homem que fez tal coisa deve morrer. Davi aplicou a sua própria sentença. A própria sentença Davi aplicou sobre ele. E olha, aquela cordeirinha, aquele que perdeu tem que ser restituído. Sabe, são coisas que devem estarrecer o nosso espírito. Porque às vezes nós fazemos coisas e achamos que Deus não se importa. Ah, pastor, nós vivemos na era da graça. Vai dar nada não. Tem problema não. Tá de boa. Não, pastor, é só uma festinha que eu estou indo. É só mais uma bebedeira, vai dar nada não. Não, pastor, é só um cigarrinho, vai dar nada não. Não, pastor, é só alguns amiguinhos que eu vou encontrar, vai dar nada não. Não, pastor, é só uma festinha que eu vou dançar, que eu vou pular, que eu vou festivar, vai dar nada não. Vai ir nessa de não vai dar nada não, as pessoas estão perdendo o central do propósito do Evangelho, que é graça, que é favor imerecido. É justamente para quem não merece, querido. A graça do Senhor, ela é dada para quem não merece, é para o imundo mesmo. Para que nós não venhamos gloriar nós por nós mesmos. Eu sou salvo porque eu sou bom. Mentira, você é salvo porque a misericórdia te alcançou. E aí essa galera agora está nessa, vai dar nada não. Não vai? Aguarde os slides do Senhor no juízo final, que você vai ver se não vai dar em nada. Davi aplica a sua sentença. Davi cai em si. Deus, por sua infinita graça e misericórdia, Ele alcança Davi. Ele vai até Davi. Deus amava Davi. Só que Deus não concordava com o que Davi estava fazendo. Existe uma grande diferença. O Senhor nos ama de maneira incondicional, mas Ele não aprova muitas coisas que nós estamos fazendo. Não confunda amor com permissividade. Não confunda amor com permissão. O Senhor te ama de maneira incondicional e o amor dele é imutável, não vai mudar pela sua vida.
Só que Ele não vai nos aceitar como nós somos. Não. A vontade do Senhor é que todos nós chegamos à perfeita estatura de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Para que nós sejamos parecidos com Jesus. Jesus é o único que passará toda a eternidade com as suas mãos e os seus pés encravados, com a sua ferida mortal, porque carregou o meu e o seu pecado. Quando nós recebermos o nosso corpo glorificado, ele será sem ruga e sem mancha. Não haverá mancha nos nossos corpos glorificados. E nós passaremos toda a eternidade adorando o Senhor. Toda a eternidade. Só que este homem perdeu o coração. E aí é um cuidado que eu e você temos que ter todos os dias, em perder o nosso coração, perder a nossa essência. De acharmos que por um momento de impulso nós podemos fazer aquilo que nós queremos. E que não vai dar em nada. Essa graça barata que é pregada não é a graça da Bíblia. Sabe o Jesus que nós glorificamos, enaltecemos? Ele é o verdadeiro Cordeiro Pascual, que tira o pecado do mundo. Só que deixe-me te alertar nessa noite. O Cordeiro já veio, e ele retorna como o leão da tribo de Judá. Me diga a diferença do Cordeiro e do leão. Jesus veio como presa e foi predado pelo nosso pecado. Só que agora ele volta para predar a humanidade caída. O Senhor nos dá oportunidades todos os dias para nos arrependermos, para confessar os nossos pecados, para abandonar a nossa prática, para abandonar a nossa imundícia. E aí eu te pergunto, o que você tem feito do seu tempo com Deus? Às vezes nós queremos que Deus faça coisas mirabolantes. Mas o verdadeiro teste da fé cristã, é nós orarmos e não sermos respondidos. Você ora no seu quarto, você não vai sentir nada. Você será atacado de todos os lados. Você vai se questionar que Deus te abandonou. Você vai se indagar com Deus porque o Senhor está deixando tudo isso acontecer. Parece que o Senhor não me ouve, parece que o Senhor não vem, parece que o Senhor não vem mais ao meu socorro e ao meu auxílio. Só que nós devemos nos lembrar do que Jesus disse. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E o verdadeiro teste da fé será esse. Você vai orar e não vai sentir, as coisas ao seu redor vai pipocar, vai fugir ao seu controle em muitas situações. E o que Deus vai exigir de você é que a sua fé nele continue a mesma até o dia da sua vinda. Esse é o verdadeiro teste da fé. Voltando Davi, agora ele cai em si. Parece que ele tomou vergonha na cara. Puf, tomou um baque depois de uma dessa também, né? Você fez isso, isso, isso. E o que você fez, Davi? Subiu às narinas do Senhor como algo podre. E Deus, por te amar tanto, está me enviando para que você conserte a sua vida. 4 coisas terríveis acontecem na vida de Davi em seu reinado. Davi estava com o seu coração enganoso, guardadinho no seu pecado, como se nada tivesse acontecendo. Só que Deus, por sua graça e misericórdia, Ele sempre virá, querido, ao nosso encontro. Sempre. Sempre. Para que se você descer à sepultura, você não possa acusá-lo lá na eternidade. Eu fiz errado, mas o Senhor não quis me consertar. Nós não teremos o direito de acusar o Senhor de alguma coisa, porque o Senhor nos dá tempo.
Este homem perde o coração, só que agora, mais de 6 meses depois que Batseba está com a barriga grandona, este homem, ele cai na sua conduta moral. Davi vê que a sua conduta moral é errada. E aí ele fala dentro da sua consciência: eu preciso tomar vergonha na cara agora. Aí ele vai escrever Salmos capítulo 51. O Senhor sempre dará a válvula de escape. Mas olha o que acontece. Olha o que acontece com Davi. 4 princípios básicos. Porque ele errou. Deus envia primeiramente a dádiva. Deus envia o profeta para falar do pecado, para apontar o erro. Segundo ponto, 2 Samuel 2,18, Deus ele envia a morte à criança de Davi com Batseba, para nos fazer menção. Romanos capítulo 6, verso 23. Olha o que diz Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquele pecado não podia ficar encoberto. Não podia. E aí Deus, por sua graça e misericórdia, Ele precisa cancelar o escrito de dívida. Porque lá na frente, na história, alguém poderia dizer: esse que reinou é corrupto, porque ele foi gerado no pecado. Deus é um ser extremamente inteligente, igreja. Eu costumo dizer que, parafraseando, que Deus não dá ponta em nó. Deus não dá ponta em goteira. E aí Deus sabe de algumas coisas. Terceiro aspecto, claro, Deus envia a vergonha de um incesto por meio dos filhos de Davi. Ou seja, o irmãozinho estrupou a irmã. Isso é bom, sim ou não? Para aqueles que são pais. Pensa como que está a cabeça de um pai agora, pastor Wesley. Ver o seu filho estrupar a sua filha, a própria irmã. E aí, pastor Zacarias? Sabe que a Bíblia orienta a respeito dessas coisas? Que Davi tinha que matar a irmã. Davi tinha que matar ele apedrejado. Só que Davi era um bom rei, mas um péssimo pai, porque ele não era exemplo. Davi se esconde e vai chorar, vai prantear. E aí Deus tem suas formas de trabalhar. Aí o que acontece? O outro irmão, Absalão, o outro irmão se indigna de maneira sobrenatural. Passa-se um tempo, ele deixou a poeira baixar, ele chamou Tamar para ficar com ele. E aí ele armou uma emboscada e matou o irmão dele. Ele fez o que o pai não fez. Isso foi bom diante dos olhos do Senhor? Não, mas foi consequência do pecado. Olha o quão terrível é que o pecado faz em nossas vidas. Mas foi consequência de uma vida errada. Quarto e último aspecto que acontece na vida de Davi. Tem coisas terríveis. Davi é deposto do trono. Davi é tirado do trono por seu filho. E você sabe o que o filho dele faz? Pega suas concubinas. Naquela época, era proibido. As concubinas de um rei não podiam se deitar com o próximo. O Absalão pega as concubinas do pai e se deita com ela. E aí, toda a história acontece de maneira terrível.
E para finalizar, nós iremos ler Salmos capítulo 51. Oh, Deus. Salmos capítulo 51 para finalizar. Davi vai chorar, porque caiu na realidade. Davi se volta para Deus agora. E ele começa a aceitar. E aquilo que ele está colhendo na sua vida agora, ele sabe no seu íntimo que é consequência dos seus atos. Ele sabe que aquilo que ele está colhendo agora foi aquilo que ele plantou. Só que ele vai orar e vai dizer o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão de suas misericórdias. Apaga todas as minhas transgressões. Lava-me de maneira completa da minha iniquidade. Purifica-me, Senhor, do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os seus olhos. De maneira que será tidos por justo no teu falar, e puros no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a tua sabedoria. Purifica-me com esopo, e eu ficarei limpo. Lava-me, Senhor, e eu ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que o Senhor esmagou. Esconde o rosto do Senhor dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, e nem retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, e do contrário eu te daria todos eles. E não te agradas de todos os holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Amém. Davi era um adorador que perdeu a sua essência. Davi era um homem segundo o coração de Deus que perdeu a sua essência. O maior risco de nós líderes é perder o nosso coração, enquanto nós fazemos as coisas para o Senhor, enquanto nós estamos guerreando, enquanto nós estamos lutando, enquanto nós estamos fazendo as coisas para o Senhor. À medida que nós crescemos espiritualmente, à medida que nós angariamos títulos, honrarias, a responsabilidade sobre nós será maior. O Senhor irá cobrar de cada um de nós aquilo que nós fazemos e deixamos de fazer para Ele e por Ele. Só que Davi voltou, e glória a Deus, Deus é bom, que fez Davi voltar. Davi voltou ao centro do propósito. Davi agora ele se quebra diante de Deus. Davi agora ele assume a sua iniquidade. Ele assume o seu pecado contínuo. Davi agora passa óleo de peroba santo na cara.
A postura de Davi agora para frente é outra. Porque ele entendeu, Davi entendeu que um erro dele, que culminou nos 2 pecados, de pegar a mulher do outro, do adultério, e o que culminou também no assassinato do seu servo, ele agora entende, e Deus dá uma sentença sobre a casa dele. Só que Davi agora volta. Davi se arrepende, Davi se volta para Deus. Aí Davi vai dizer algo interessante no Salmos capítulo de número 17. Projeta para mim, por gentileza. Eu quero encerrar. Ouve, Senhor, a justiça e atende o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Equipe de louvor, perdão, não chamei. Saia a minha sentença de diante do teu rosto e atendam os teus olhos à razão. Provastes o meu coração e visitaste-me de noite. Examinaste-me e nada achaste. O que eu pensei, a minha boca não transgredirá. Amém. Só até o verso 3. Davi está dizendo para o Senhor aqui no Salmo: sonda-me, ó Deus, e me conhece. O Senhor conhece, é o que faz alusão ao Salmo 139. O Senhor conhece o meu deitar, o Senhor conhece o meu dormir, o Senhor conhece o meu falar, e o Senhor esquadrinha o meu andar. A tradução do original do esquadrinhar é te colocar no caminho reto. Davi se perdeu, mas o Senhor, com a sua infinita graça e misericórdia, o alcançou e o colocou para andar de novo no caminho. No caminho. O Senhor te chama nessa noite para te fazer andar no caminho, para te fazer caminhar nele, para que você se debruce diante dele, para que a graça e o poder dele seja manifesto no seu andar, no seu falar, no seu pensar, para que ele esquadrinhe todo o teu coração e te direcione à verdadeira fonte de água viva, que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Quem pode dizer para o Senhor que o Senhor é ruim em algum dos seus caminhos? O Senhor é bom o tempo todo, queridos. O Senhor é bom o tempo todo. E a sua bondade, de maneira extraordinária, é tida aos nossos corações. O Senhor é um Deus bondoso que nos dá a oportunidade de servirmos a Ele e a sua presença. Que o nosso coração, coloque-se de pé. Que o nosso coração não se perca diante da luz do Evangelho. Que as coisas ao nosso redor não sejam suficientes para apagar o céu que precisa ser gerado no nosso coração. Que o extraordinário do Senhor possa ser movido de maneira sobrenatural na sua vida. Que a santidade do Senhor te alcance e Ele te faça santo. Que o Senhor nessa noite te limpe, te purifique. Que o Senhor nos purifique de todos os nossos pecados. Que o Senhor nos lave com sangue carmesim. Que o Senhor nos direcione ao centro do propósito do Senhor. Para a cruz eu vou, Levanta suas mãos. do seu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus,
Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, porque foi através da cruz que o Senhor, ó Deus, deu sua vida por mim e por cada um que está aqui nessa noite. E nós queremos, ó Deus, engrandecer o teu santo nome. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor habite em nossos corações. Ensina-nos o caminho em que nós devemos andar. Porque caiam 1000 ao meu lado, 10.000 ao meu outro lado, mas eu não serei abalado. Eu não serei abalado. Deus, que a tua palavra, Senhor, crie raiz em nossos corações. Que nós possamos aprender, ó Deus, que pecado não se encoberta, pecado se pede perdão. Deus, e que nessa noite nós possamos aprender que a misericórdia do Senhor esteja presente sobre as nossas vidas, todos os dias de nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem assentar só um minuto. Vocês me dão só mais um minutinho, o culto nós já partimos para o final, mas eu preciso de conhecer os nossos visitantes. Quem está nos visitando nessa noite? Parece que eu vi alguns visitantes. Podia ficar de pé para nós, os nossos visitantes? Ali tem um casal, lá atrás tem mais uns jovens. Quem mais está nos visitando aqui? A igreja, por favor, quem estiver próximo aí, cumprimente a cada um deles. Irmãos, essa é a Igreja Batista do Avivamento. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Essa é a igreja do nosso Pai, do seu Pai. Então sintam-se à vontade na casa do nosso Pai. Sintam-se à vontade, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Todos vocês sejam bem-vindos, um culto sim e o outro também. Todos vocês são bem-vindos. Nossos cultos são aos domingos às 18h30 e na quarta-feira às 19h30. Sintam-se bem-vindos. Muito obrigado por vocês terem vindo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Podeis assentar. Muito obrigado. Bom, irmãos, amanhã nós temos imersão. Amanhã nós temos estudo da palavra onde nós aprendemos. E amanhã nós estaremos dando estudo à pastora Isadora. A pastora Isadora amanhã vai estar trazendo estudo. Então amanhã não perca, está sendo uma bênção. Está sendo uma bênção as imersões. Deus tem nos abençoado. Deus tem abençoado e muito essa igreja. Então não percam. E outra coisa, o pastor Cássio, cadê o pastor Cássio? Parece que ele estava aqui, sumiu. Ah, está lá atrás. Amanhã os jovens têm escola o que é, pastor? Como é que é? Escola de pregadores, é isso? Escola de pregadores amanhã com o pastor Cássio. Então os jovens não percam, tem sido uma bênção. Então o pastor Cássio tem se desdobrado para estar aqui todas as segundas, para estar dando o seu tempo, o seu estudo para vocês jovens. Então você que quer aprender, porque eu quero dizer para vocês, não é fácil pegar nesse microfone aqui e falar, não é fácil. Às vezes a gente sentado aí, a gente fala assim, nossa, mas é facinho demais, mas é muito difícil. E o pastor Cássio, com todo o carinho do mundo, está ensinando os jovens. E isso eu vejo de bons olhos e o nosso Pai Celestial também. Então amanhã da igreja vai estar aqui em cima aprendendo do Senhor. E lá embaixo o pastor Cássio com os jovens ensinando eles a arte de pregar a palavra do Senhor. Na quarta-feira nós temos
a quarta da vitória, às 19h30. E quero dizer que no próximo sábado agora, sábado, dia 21, próximo sábado, vai estar um sábado feriadão prolongado. Vai ter o louvorzão aqui na igreja. Aí eu quero dizer para vocês que não vai ter palavra, às vezes vai ter alguma ministração, mas vai ser só louvor, somente louvor. Então, dia 21, no sábado, às 19h30, vai ter o louvorzão aqui na igreja. E a equipe de louvor convida toda a igreja para estar aqui conosco. Amém, irmãos? Domingo que vem nós temos culto da família. Que você possa vir trazer um visitante, trazer alguém para ouvir a mensagem do Senhor. E eu gostaria de chamar minha esposa aqui à frente agora. E quem veio ontem, vem cá, amor, posso subir aqui em cima, vem cá. Quem veio ontem no jantar dos namorados, foi uma bênção. Quem não veio perdeu a bênção, porque foi uma delícia o jantar. A palavra quem ministrou foi eu e a pastora Miriane. Não foi fácil, mas para a honra e glória do Senhor Jesus foi muito bom, foi muito divertido, muito bacana. E eu já quero de pronto agradecer a todos que nos ajudaram, em especial, tem muita gente que ajudou, mas em especial eu gostaria de agradecer a irmã Nilza. Fica de pé aí, irmã Nilza. A gente tem que dar uma salva de palmas para o Senhor e para a senhora. Obrigado, senhora, pelo carinho que a senhora tem para conosco, tá? Obrigado, foi muito bom, estava muito gostoso o jantar, carinhosamente, foi muito bom, muito obrigado. E todos que ajudaram a senhora também, e, enfim, todos, teve a ornamentação, foi muito bacana, ficou muito bonito. Apesar do nosso galpão ser muito grande, mas ainda conseguimos fazer alguma coisa ainda com o pouco que nos restou. Amém? Mas eu trouxe a Miriane aqui para dar um recado para vocês, para os pais dos kids. Amém, a paz do Senhor. Estou com essa identidade porque nós vamos ter o Acampa Kids aqui na igreja. Olha lá, o acampamento Kids, o tema, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então é a nossa identidade em Cristo. Não é o que o mundo diz, é o que a palavra de Deus diz quem somos. E nós vamos ter aqui o louvor, nós vamos ter palavra para as crianças, nós vamos ter teatro, oficina, várias coisas vão acontecer durante esse período. E vamos ter as professoras e as crianças que vamos dormir aqui na igreja. Então vai ser um acampa dentro. E é de 6 a 10 anos. E façam sua inscrição, são R$30. E vai ser uma bênção para a vida dos seus filhos, dos pais, porque domingo, ao vir buscar as suas crianças, nós vamos ter um café da manhã, um culto em família, né, que vai ser uma bênção. As crianças vão estar super, né, tem um monte de coisa para poder falar, porque vai ser uma bênção aqui. A oficina está sendo tudo programado com o maior carinho. E aquelas crianças, porque tem criança que não dormem, podem trazer seus filhos, façam inscrição e às 10, 10h30 podem me buscá-los. Porque tem criança que não dorme fora, não gostam. Mas ajuda a gente a falar sobre esse Acampa Kids aqui, que vai ser uma benção. E eu aguardo assim vocês, chama filho, neto, sobrinho, vizinho. Vamos encher essa igreja aqui para levar a palavra de Deus para essas crianças. Amém? Amém, igreja? Nós entendemos? Então, as crianças que puderem estar aqui do dia 28 para o dia 29. Então, as crianças não precisam necessariamente dormir aqui na igreja. Não precisam. Mas vai ter muitas oficinas, muitas brincadeiras, muita leitura. Então, sim, tragam as crianças, vai ser bom, vai ser de aprendizado para as crianças. Vamos colocar de pé nesse momento? Chegamos ao final de mais um culto. Eu quero agradecer a vida de cada um de vocês que saíram dos seus lares. Vieram aqui não para ver o pastor Cássio pregar, não para ver essa banda maravilhosa tocar, essa iluminação. Vieram aqui para adorar ao nome do Senhor Jesus. Esse é o mais importante. Você saiu do seu lar, foi para adorar o nome do Senhor. Então você tenha certeza que só de você ter saído da sua casa e vindo num lugar profético, a semana que vai agora iniciar-se,
vai ser a melhor semana da vida de vocês. Vocês podem ter certeza disso. Deus ainda tem muita coisa para fazer no nosso meio. E eu creio nisso, que Deus já está fazendo. Amém? Feche seus olhos. Deus, obrigado, porque mais um dia de vida o Senhor concede a cada um de nós. Tanto a mim, Senhor, ao mais jovem, ao mais de idade aqui, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua graça, por este ar que nós respiramos, pela graça que nos foi dada da vida. Deus, obrigado, Senhor, por este culto dessa noite, que o Senhor veio, Senhor Deus, e trouxe a Tua mensagem para a Tua igreja. Deus, que essa palavra possa enraizar em nossos corações e que nós possamos ter uma semana de bênçãos, uma semana de vitória, uma semana, Senhor Deus, aonde se o inimigo levantar, ó Deus, nós estamos preparados como soldados para guerrear a batalha, que o Senhor é o nosso general. O Senhor é o nosso general e está à frente de nossas batalhas. Senhor, nós queremos colocar, ó Deus, toda a causa na justiça, Senhor Deus, toda, Senhor Deus, incredulidade, tudo que o inimigo tem lançado sobre as nossas vidas, Senhor, toda a cilada do inimigo que seja desfeita agora em nome do Senhor Jesus. Deus amado, que ao chegar em nossos trabalhos, lá o Senhor já esteja, Senhor Deus, e aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ali o Senhor vai estar no meio de nós. Deus amado, eu quero colocar também aquelas pessoas que estão nos assistindo agora pelas redes sociais. Senhor Deus, toca, Senhor, agora, aonde quer que elas estejam, toca em cada um, Senhor, para que no próximo culto, Senhor, elas possam estar aqui, louvando e engrandecendo ao Teu santo nome. Dê saúde, dê paz, dê prosperidade ao Teu povo, alarga as tendas de cada um dos Teus filhos, Senhor Deus. Nos dê uma semana de paz e de vitória, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. E que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Divino Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Cumprimente o seu irmão, diz para ele o quanto foi bom ele ter vindo.